Olá, estamos aqui novamente com Temperos de Cinema, nessa série especial, que hoje vai falar do cinema turco. Essa é uma região que também tem uns filmes muito interessantes, uma cultura diferente, que a gente acaba aprendendo com esses filmes. E é claro que o meu amigo Rafael está aqui para me ajudar a comentar os filmes. Aliás, para comentar o filme, né? Rafael, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo no nosso estúdio. Fátima, é sempre um prazer estar aqui com você. E eu adoro fazer esse bate-papo. E quando a gente gosta do filme, né? Eu gosto de quase de todos que a gente fala aqui, mas esse hoje para mim é muito especial, esse filme. Então, acho que vai render bastante. Com certeza. Aliás, esse filme foi uma sugestão do Rafael. O filme que nós vamos comentar hoje Era Uma Vez na Anatólia. Né? Não é um filme tão conhecido, embora ele seja premiado, ele participou de festivais, né? E é lógico, lembrando que depois do comentário do filme, a Viva Cozinha vai apresentar uma receita turca também, né? Então, a gente não esquece dos nossos temperos. Esse filme, Era Uma Vez na Anatólia, ele tem a direção do Nuri Bilge Ceylan. Não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, é meio difícil, né? Mas ele é um filme muito interessante. Ele se passa nas planícies da Anatólia, que é uma região da Turquia. Então, um grupo que é formado por um advogado, um médico legista e um policial, eles estão levando 2 prisioneiros para identificar o lugar onde eles enterraram um cadáver que eles assassinaram. Só que eles estão à noite, num lugar extremamente, assim, sem sinalização, é um lugar rural que não tem... Então, eles não conseguem achar onde está essa cova, esse lugar que está enterrado, né? E, diante disso, eles começam a se conhecer, a conversar sobre trivialidades e acabam descobrindo coisas em comum, coisas não tão incomuns. Na minha opinião, esse é um filme, embora essa história de procurar o cadáver, ela é meio que o pano de fundo para contar uma história humana, de relações humanas e reflexões entre eles ali. Porque acaba sendo isso que desperta mais a atenção da gente no filme, né? A gastronomia dessa região... O filme não mostra gastronomia, mas é lógico que eles falam no começo, bastante até. Então, é até interessante para os nossos temperos também, né? Então, na minha opinião, é mais um filme sobre questões humanas e reflexões. Rafael, eu queria que você falasse um pouco sobre esse diretor para a gente, que eu sei que ele tem uma filmografia muito interessante, mas eu particularmente não conheço muito, né? E eu acredito que os nossos ouvintes também não. Então, eu queria que você falasse um pouco dele para a gente. Claro, claro. O Ceylan, eu acho que ele é o maior nome, acho que, do cinema turco hoje, sem dúvida nenhuma, é esse diretor, né? Ele tem uma filmografia já muito rica, ele tem um toque muito autoral. E ele tem participado frequentemente aí do maior festival de cinema do mundo, que é Cannes, né? Ele tem levado seus filmes lá, já ganhou a Palma de Ouro, não por esse filme. No caso desse filme, ele bateu na trave, né? Quase ganhou, mas era o ano do Árvore da Vida, do Terrence Malick, e tinha outros concorrentes de peso, acabou não ganhando. Mas ele tem uma filmografia muito interessante, e ele vai despertar a atenção da crítica, ele vai começar a ganhar muita visibilidade a partir de um filme que ele faz nos anos 2000, chamado Distante. Tá? É um filme que também já começa a trabalhar esses elementos, essa linguagem que ele traz muito forte na Anatólia. Depois ele faz um filme que é muito interessante também, e no qual ele trabalha, inclusive, como ator, ele é protagonista desse filme, que chama-se Climas. É um filme... eu assisti. Esse você já viu. Fez bastante sucesso, foi distribuído no Brasil, inclusive, esse filme Climas. História de um casal também que está em um conflito e ele é o protagonista. Esse filme fez bastante sucesso também. Ele fez um outro filme que fez bastante sucesso, que foi distribuído no Brasil também, que é O Três Macacos, que é um filme que já envolve uma história policial também, de uma pessoa que é, digamos, convidada a assumir o crime de outra pessoa. E já tem uma temática também policial ali que dá pra gente identificar e que eu acho que ele vai trazer para esse filme seguinte dele, que é o Anatólia. O Anatólia, Era Uma Vez na Anatólia, é um filme de 2011, né? É um filme denso, é um filme de planos muito longos, né? A gente vai falar com mais propriedade dele daqui a pouco.
E eu acho que é nesse filme que ele já deixa uma marca muito forte, que a gente vai ver, inclusive, e até se radicalizar em filmes seguintes dele. E aí o filme seguinte dele é a grande consagração, que é o filme Sono de Inverno, que ele vai ganhar a Palma de Ouro por esse filme Sono de Inverno. Né? Muita gente dizia que ele merecia ganhar pelo Anatólia, e eu concordo, acho que ele merecia. Não aconteceu, então acabaram premiando ele pelo outro filme, que é também excelente, é magnífico esse filme, O Luz de Inverno, mas também é nessa mesma estrutura, um filme muito longo, com muito diálogo, né, e com planos muito longos, que a gente muitas vezes não está muito acostumado, né, a gente está muito preso a essa linguagem mais clássica norte-americana, a gente não está acostumado muitas vezes com filmes com planos muito longos, e essa é uma proposta muito típica do cinema dele. E ele fez também depois um filme que eu adoro, chamado A Árvore dos Frutos Selvagens, que é incrível também a história da relação de um pai e de um filho. E agora acabou de sair um filme dele esse ano em Cannes, ele levou um outro filme para Cannes, chamado About Dry Grasses. Eu não vi ainda esse filme, não saiu no Brasil. Eu acho que deve passar na Mostra de São Paulo agora, mas não tenho uma referência para falar, porque esse eu ainda não vi. Tá? Mas os outros, todos eu assisti e eu posso garantir, são todos muito bons os filmes dele, mas precisa embarcar na proposta. Precisa embarcar na proposta, que senão você pode ter digamos, um choque estético, eu até diria assim, né? Porque ele tem uma proposta de aparentemente mais lenta, um cinema que pede uma paciência a mais para o espectador. Quem não está acostumado pode ser pego de surpresa. Sobre isso, para mim, como eu não conheço muito a filmografia dele, me pareceu assim que ele tem uma linguagem até meio experimental, esse filme. Num determinado momento, assim, é como se a linguagem fizesse parte do roteiro. Por exemplo, eu achei uma sequência muito interessante quando ele mostra aquela fruta a maçã que cai no rio. É bem interessante você citar essa cena, que ela é fundamental para entender o filme. Exatamente, aquela cena ali, ela faz parte do... Outra coisa é quando a moça entra para servir, acho que é um café, alguma coisa assim. É magnífica essa cena também. É maravilhosa, porque é uma moça linda. Linda, no meio de um monte de homens, só tem homem no lugar. De homens, e eles estão ali falando de outras coisas, um momento denso, e eles todos, o jeito que eles olham para ela, a hora que eles veem aquela mulher ali, naquele lugar... É uma coisa assim... É como se fosse uma aparição até religiosa ali na frente dos caras, um olhar assim, até meio sagrado mesmo, uma coisa assim. Exatamente. Então eu falei, olha, para quem gosta mesmo de cinema, essas duas coisas são muito marcantes. É muito marcante. Então eu queria que você falasse um pouco dessa linguagem experimental. Claro. O Ceylan, ele pode ser enquadrado, Fátima, em um diretor que trabalha com estilo. Esse estilo, ele ganhou muitos adeptos nos últimos 30 anos, talvez até menos. Eles costumam chamar esse estilo de slow cinema, né? O cinema lento, slow. Né? Isso está presente em várias filmografias. Se você analisar o cinema romeno, você vai ver o slow cinema. Se você analisar alguns autores argentinos, você vai ver o slow cinema presente. Você vai ver slow cinema em filmes franceses. É uma proposta estética em que você estende o tempo da tela, você estende o plano, você estende a situação. O mais importante desse cinema não é o movimento dos atores, não é a ação em si, é o tempo. O tempo é o motor desse tipo de cinema. Tá? E isso ganhou presença em muitos festivais nos últimos 20, 30 anos, como eu disse. E eu acho que o Ceylan se insere dentro desse estilo de cinema, que é uma proposta de dilatação do tempo, né? De fazer a gente sentir o tempo dos personagens. Não é aquela narrativa que nos entrega cortes rápidos e nos faz ver aquilo que ela nos joga uma ação ou forja uma ação na tela por meio da montagem. Ele vai num caminho oposto a isso. Exatamente. Ele aposta no plano. A força desse cinema é o plano. E eu acho que é aí que muitas pessoas acabam rejeitando, ou muitas vezes dizendo que o filme é parado, né, usam esse tipo definem dessa forma, que eu acho que é um pouco reducionista demais para esse tipo de cinema, que é uma proposta diferente, sim, realmente. E ele está interessado em nos questionar muitas coisas quando ele traz uma história dessa dentro de uma proposta estética como essa, né? No caso desse filme, ele parece ser um filme policial à primeira vista, que são caras tentando encontrar um cadáver, né? E é uma situação horrível, por sinal, e que depois vai culminar na sequência da necrópsia, né? Que é uma sequência bem forte, apesar de não mostrar ali, né, partes do corpo e tal, mas ele está nos questionando o seguinte, né? Que
Pelo menos essa é a interpretação que eu faço para esse filme, e eu acho que ele possibilita diferentes interpretações. Mas eu entendo que ele está mostrando pra gente algo muito evidente num ponto, mas o que mais interessa para ele está correndo no submerso, está correndo ao fundo. Né? Aqueles caras no fundo, todos eles não sabem o que está acontecendo muito bem ali. Eles estão ligados no piloto automático, cumprindo um ato de, né, uma ação de burocracia ali que eles precisam encontrar o corpo, depois fazer, catalogar, tudo aquilo. Estão envolvidos, né? Exatamente, eles não estão envolvidos. E algumas histórias humanas começam a pintar ali. Sim. Né? Primeiro a gente vê o suposto assassino, que talvez não seja o assassino, né? Tem uma cena que a gente percebe isso, que talvez ele parece que ele tá assumindo a culpa de outro cara. Do irmão, talvez, que é doente. Exatamente, né? Que tem um irmão junto com ele. Tem uma cena que o irmão fala, não tô dando spoiler, tá, gente? Isso é uma pequena passagem que não vai mudar nada o entendimento do filme. Mas o irmão fala, fui eu que matei ele. Fala, fica quieto. Ele fala pro irmão, e ninguém ouviu aquilo, né? E a gente pegou aquilo. Então, quer dizer, o mais importante está correndo ao fundo. O mais importante está correndo de uma forma submersa e é que aqueles caras não estão enxergando. O policial tá preocupado em terminar logo o serviço, pegar a receita médica dele e ir embora. O promotor lá, o promotor barra advogado, eu acho que ele promotor, o papel que ele faz ali, né, ele começa a contar a história, inclusive, de uma mulher, né? Lembra essa história que é muito marcante, que ela vai voltando ao longo do filme, né? Que ela teria escolhido a própria morte e o médico contesta ele, né? O médico é o personagem principal do filme, é o médico, né? Só que ele demora também para despontar como personagem principal. Né? A gente fica no meio daquele grupo de homens ali e logo aquele médico ele começa a despontar como personagem principal porque ele é o cara que observa aquilo. E ele começa a perceber que existem vidas ali. Né? Não são só pessoas burocratas cumprindo a sua missão, o seu trabalho, mas que existe um lado humano ali, inclusive no próprio prisioneiro, né? Que ele quer dar o cigarro pro cara e o policial não deixa. Né? Depois lá pra frente, quando ele entrega uma informação importante, o policial dá o cigarro finalmente para ele. Então tem situações submersas que estão acontecendo ali, que a gente não vai ter essa resposta nunca, nem até o fim do filme. A gente pode intuir, a gente pode tentar entender. Assim como o médico, a gente tá quase na posição dele ali, tentando compreender o que tá acontecendo, mas no fundo a gente não sabe o que realmente está acontecendo. E quando ele coloca aquela sequência da maçã, que eu acho brilhante, uma sacada... Eu até voltei para ver de novo. Exatamente, porque ele coloca, ele sobrepõe imagem e som. Você tem uma imagem de uma maçã rolando por um campo verde até cair em um córrego. E ao mesmo tempo você tem um diálogo ocorrendo que tá fora de campo, né? Aquele diálogo. A maçã tá em campo, o diálogo tá fora. E o diálogo é justamente do policial discutindo com o promotor, né? E a maçã correndo. E em um dado momento você vai reparar que a maçã para. Sim. Ela não continua. E do lado da maçã tem 3 maçãs podres. Né? Então eu acho que ali ele faz um questionamento sobre a morte mesmo. Né? Ainda que as coisas corram todas por um ciclo de vida que é representado pela água, é inevitável que em algum momento a gente vai encontrar o nosso fim, a nossa morte. Aquela maçã inteira ela vai ficar podre como as outras, não vai demorar muito naquele represamento de água ali que ela encontrou. Em um dado momento ela para. E ao mesmo tempo está ocorrendo um diálogo de novo, voltando à questão dos burocratas, né? E o promotor tem um diálogo interessante nessa cena que ele fala: é assim que você quer que a gente entre na União Europeia? Quer dizer, a questão é política também. Eles estão preocupados em, sabe, a gente tem que mostrar que nós não batemos em prisioneiros, nós temos que mostrar que a gente segue tudo na risca, que a gente é democrata, porque a gente quer fazer parte do mundo globalizado, né? Você vê que é uma Turquia também que está tentando se abrir. Sim. Fica representado ali. Né? Mas eles não conseguem enxergar as coisas essenciais. E o cinema, eu acho que tem essa função de muitas vezes mostrar pra gente aquilo que a gente não muitas vezes perde no nosso dia a dia, no nosso dia comum. Seja o movimento da natureza, seja a maçã. Em outros momentos a gente vai ver, por exemplo, quando eles estão na casa do prefeito, aquele recipiente branco que vai rolando com o vento vai levando e trazendo, depois uma sacolinha preta que ele vê através da janela. É como se o diretor nos dissesse: olha, existe uma natureza que você não consegue controlar. Essa natureza que dita quem vive, quem morre, e que leva a gente à morte um dia, como fica representado pela maçã, a gente não consegue controlar essa natureza. Então, é esse que eu acho que ele trata de um mistério, uma coisa muito maior que está submersa, que aqueles caras, não é que eles nem conseguem, eles não querem enxergar aquilo. Eles estão ali presos naquele momentozinho deles. Exatamente. Ali, né? E você sabe que o diretor, de uma entrevista que ele deu em Cannes, quando esse filme estreou, ele falou justamente isso, a ideia desse filme também surgiu porque quando ele era jovem, ele observava, ele morava numa pequena cidade da Turquia, e ele observava como que os burocratas se portavam, como que os políticos, como que os policiais, como que os promotores, os juízes, eles se comportavam em relação às pessoas. E sempre havia uma relação de distância.
Aqueles caras nunca se conectavam, eles estavam numa relação de distância. Na realidade, você está entrando já num ponto que já seria a minha próxima pergunta. Eu avancei muito, né? Não avançou. Eu acho legal, porque daí a gente já começa a falar disso. Eu acho os personagens, aparentemente, parecem personagens simples, mas eles são muito ricos. São muito ricos. E, na minha opinião, o médico parece o único que está questionando ali as coisas. Exatamente. Né? Ele está questionando, e você veja que irônico, né? Num determinado ponto, na última cena do filme, que é a cena da necrópsia, eu não posso revelar aqui, que senão vou atrapalhar. Vai acontecer uma coisa ali que ele é obrigado a mudar. Que ele vai tomar uma decisão ali que ele não deveria ter tomado, mas ele entende que ele precisa quebrar a regra porque, de certa forma, se ele não quebrar aquela regra, vai machucar ainda mais outras pessoas. Porque ele descobre uma coisa quando ele abre o cadáver. Né? Quando o assistente dele fala que tem uma coisa lá dentro. Que a gente não vai contar aqui o que é. Mas aquilo poderia mudar, inclusive, até o curso da história. Né? E ele resolve falar, não, peraí, né? Eu vou ter que abrir uma exceção, eu vou ter que quebrar uma regra aqui. Então ele também está sendo, digamos, questionado. Ele também tem uma questão moral ali para resolver entre ele, né? E é muito forte, eu acho, esse personagem, porque a gente, até determinado ponto do filme, a gente sabe mais dos outros do que dele. Sim. Só que você chega um ponto, quando ele sai, já é de manhã, ele vai para o escritório dele, tem aquela cena das fotografias, que ele começa a olhar fotos antigas, né? É como se o diretor mostrasse pra gente aquele cara, né? Ele tem uma história, ele tem um passado. Ele tem uma história. Ele tem uma história, né? Ele não caiu ali de paraquedas, ele tem uma história ali. E tem a questão do policial que fala pra ele, pô, se eu fosse novo que nem você, eu iria embora daqui, né? Não pensaria nem duas vezes. O que você tá fazendo nesse fim de mundo aqui, trabalhando aqui, né? Então, tem todo um questionamento. Eu acho que são personagens muito ricos. E se completam, né? E se conversam. E o personagem do promotor... fica muito evidente que aquela mulher da história que ele conta era a mulher dele. Né? Ele não quis falar. Era isso que eu ia falar, era a mulher dele. Evidente. Né? Mas ele tem um orgulho muito grande, né? Como assim? Ela se matou por minha causa, ele não quer acreditar naquilo. Então é melhor acreditar que ela escolheu morrer, ou que ela sabia que morreu, ou que foi um infarto. Né? Porque o médico não acredita naquela versão. Sim, exatamente. Então, né? por isso que eu digo, tem muita coisa submersa que não vem à tona. E que o diretor pede pra gente imaginar isso, ou completar isso. E isso que eu acho muito rico. Exatamente. Você, de uma certa maneira, você também se envolve isso acontece sempre com o cinema, mas ali você se envolve de uma forma, assim, meio parecida com o médico, né? Exatamente. Eu acho. Exatamente. Né? E ele tem uma coisa, eu não sei nem se a gente pode chamar de um toque de humor, mas... Pra mim foi engraçado, porque eles saíram com o propósito de achar o cadáver. É o cadáver, exatamente. E num determinado momento, quando eles finalmente acham, eles não têm um saco para levar o cadáver e o cadáver não cabe no porta-mala do carro Ninguém deles. pensou em levar um carro maior, né? Um negócio incrível. Então é aquilo assim, aquilo soa engraçado. Acabou ficando engraçado, né? E tem uma cena também que o promotor faz uma piada com o Clark Gable do nada, né? Sim. Ele fala do Clark Gable, você fala, mas peraí, e os caras começam a rir. E isso eu acho também é curioso, né? Por isso que você vê, eles não estão nem aí com o corpo, no fim das contas, com o cara que matou nada, eles estão ali cumprindo uma rotina. E se sai uma piada, eles vão dar risada e acabou. As famílias que estão em volta. Ele tem uma ironia, mas tem uma crueldade por trás disso tudo que é enorme. Porque mostra que eles não foram... Eles foram cumprir uma obrigação. Bem pensado quando achasse o cadáver que iam fazer. Exatamente. Né? E essa cena do cadáver não caber no carro, ela é interessante porque ela dialoga com uma cena anterior. Porque quando eles desenterram o cadáver, o policial fica bravo, fala, que desumanidade, ele amarrou a perna e o braço, esse cara é um desumano, não sei o que, ele amarrou a perna e o braço do cara. Só que quando eles vão levar pro carro, ter que dobrar eles vão ter que amarrar o cara de novo, né? Porque... Aí eles falam, não, vamos amarrar ele de novo. Quer dizer que, quem tá sendo desumano, né? Toda essa história, né? Então, assim, tem muita ironia aí no meio também, né? Tem muita coisa, tem uns ironia. tons ali que você fala, poxa, né? Que acaba acusando os caras, né? Eu acho um filme... espetacular, assim, espetacular. Ele é muito interessante. E eu acho assim, não tem muito essa de spoiler, porque só assistindo esse filme é que você vai perceber essas nuances perfeitamente, que ele tem, perfeitamente. Né? E a questão do menino com a mãe, também aquilo é muito forte, né? Porque tem uma revelação que vai acontecer no meio do filme, né, sobre aquele garoto. Que aquele garoto não é bem filho de quem a gente imaginava que era. Ele é filho de outra pessoa. E tem a cena da pedrada, né? Que ele joga a pedra no cara e você fala, poxa, peraí, né?
tem algo a mais ali. Exatamente. Ele tem muito. E você sabe que é interessante que o filme seguinte do Ceylan, O Luz de Inverno, digamos que todo o problema, todo o conflito do filme, ele começa por causa de um garoto que joga uma pedra também. Em um carro. Um garoto joga pedra em um carro, quebra o vidro de um carro, e ali cria-se o conflito central do filme Sono de Inverno, que eu me lembrei, inclusive, assistindo esse. É Luz de Inverno ou Sono de Inverno? É Sono de Inverno. Winter Sleep. Tá? Eu falei Luz de Inverno antes? Falou. Desculpa, Luz de Inverno é um filme do Ingmar Bergman dos anos 60. Eu confundi, eu troquei aqui. Esse é o Sono de Inverno, gente, perdão. Bom, para finalizar esse papo gostoso, aquela pergunta de sempre. Que tempero que esse filme traz pra gente, Rafael? Eu acho que o tempero que esse filme traz, Fátima, eu acho que o tema central desse filme é o seguinte: a gente sabe muito pouco sobre o outro, sabe? A gente acha que a gente sabe muito sobre a pessoa que tá do nosso lado, e a gente não sabe nada. Né? Que as pessoas, elas guardam coisas e segredos que a gente nunca imagina. Eu acho que esse é o grande tema desse filme. Acho que o principal, ele tá submerso, ele corre por baixo. E nós vivemos em uma superfície de conforto onde a gente acha que tá tudo bem, mas por baixo tem coisas muito complicadas. Às vezes até obscuras. Obscuras, exatamente. Né? Então, acho que é disso que esse filme trata. É um tempero meio forte, né? Daquele tempero, aquela pimentinha que fica escondida. E quando vem à tona, a gente sofre. Pega forte. Mais uma vez, obrigada por esse papo gostoso. E agora vamos ver aí o que a Viva Cozinha vai trazer pra gente da gastronomia turca. Até a próxima semana com mais um comentário, Rafael. Muito obrigado, Fátima. Até a próxima semana. Continuando a nossa série, hoje nós temos mais uma receita deliciosa aqui da Viva Cozinha. E a Ayla tá aqui com as grandes surpresas dela. Olá, Ayla, seja bem-vinda novamente. Olá! O filme que nós estamos comentando hoje é Era Uma Vez na Anatólia. Ele se passa, né, na região da Anatólia, na Turquia. E aí vamos descobrir aí o que a Ayla separou pra gente. Bom, vamos lá. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma kafta. Kafta com molhinho de iogurte e hortelã, tá? É muito legal essa kafta para você fazer um kebab depois. Mas comer com um pãozinho sírio ali. Pode até misturar o tabule que a gente já ensinou aí em outro episódio. Então já acho que no final do mês vai dar pra juntar todas as receitas e fazer um jantar aí. Um jantar árabe. Aliás, nesse filme, no começo, eles falam bastante de kebab, de iogurte, né? Então, a gente já encaixou a receita aí. Ótimo, vamos lá então. Bom, vou primeiro então começar com um molhinho de hortelã com iogurte, que é super simples. E assim, é uma coisa também que pode usar pra comer com várias coisas, tá? Pode comer com um franguinho grelhado, vai ficar uma delícia, pra temperar uma salada, ou até pra comer com a kafta mesmo, então vai ficar uma delícia. A gente vai usar um pote de iogurte natural, aquele que é sem adoçar, sem saborizar, aquele que é o neutro mesmo, o sem açúcar. Tá. Aquele potinho de 170 gramas. Aí eu vou colocar uma colher de sopa de azeite, sal e hortelã picado. Pode colocar aí mais ou menos uma colher de sopa de hortelã picado, tá? E aí tempera, mistura bem e tá prontinho. Ele é bem simples de fazer. Aí é legal que o hortelã esteja bem picado, tá? Bom, e aí a gente vai fazer a kafta, então. Então a gente vai usar 500 gramas de patinho moído. É importante que seja uma carne mais magra, não é legal que seja uma carne com mais gordura. Aí eu vou precisar de uma cebola cortada bem pequenininha, porque a gente vai misturar junto com essa carne. Vou usar 2 colheres de sopa de salsinha, 2 colheres de sopa de coentro, aí fica aí pra quem gosta, quem não gosta história do coentro. Uma colher de sopa de hortelã picado, uma colher de chá de cominho em pó. Aí eu vou usar um mix de temperos aqui, que eu também posso usar o que eu tenho na minha casa, mas um que é muito importante, que eu não vou abrir mão, é a pimenta síria e a canela. Meia colher de chá de cada. Aí aqui também eu posso colocar um pouquinho de páprica. Se gostar de pimenta, pode colocar mais um pouquinho de pimenta. Acho que fica à vontade, mas acho que os obrigatórios aí são a pimenta síria e a canela, tá bom? Raspas de 1 limão. Importante quando for raspar o limão, tomar cuidado para não pegar aquela parte branca, porque senão ela traz um amargor para a receita, tá bom? Sal e azeite. O que eu vou fazer? Vou misturar tudo como se eu fosse fazer um quibe mesmo. Então, misturo todos esses ingredientes. E aí, o que eu vou fazer? Fazer o formato de um espetinho.
Antes de tudo, eu preciso deixar os meus espetinhos de bambu de molho na água, tá? Acho que eu já até falei aqui em alguma outra receita, não lembro. Mas o espetinho de bambu, toda vez que para qualquer espeto que a gente for fazer, deixa ele de molho na água. Primeira coisa que você vai fazer. Porque isso ajuda a não pegar fogo quando você colocar na grelha ou na frigideira ali. Que às vezes não acontece que você faz e aí pega fogo no espetinho. Se você deixar ele ali de molho na água, ele já não vai pegar fogo. Essas dicas são ótimas. É uma dica importante que eu esqueci de dar lá no começo, antes de começar a preparar o molho. Bom, depois que a gente faz toda a massa da kafta, a gente vai fazer o formato. E aí eu posso fazer como se fosse uma linguicinha e colocar o palito. Ou, pra facilitar, eu acho que é legal também fazer em formatinhos de quibe, como a gente faz às vezes o falafel, pra depois comer no kebab e ficar até mais fácil. Aí dá pra fazer tanto no forno quanto na air fryer também, funciona super, tá? E aí serve com um molhinho de iogurte, fica uma delícia. E aí no forno, mais ou menos quanto tempo? Forno pré-aquecido a 180 graus, uns 20 minutos, meia hora no máximo. Tudo depende aí do tamanho que vai estar, né, a sua carne. Se for uma peça, se você fizer um formato um pouco maior, vai demorar mais. Se fizer um formato pequenininho, 15 minutinhos, 20 no máximo, tá pronto. Nossa, que delícia e que fácil, né? É fácil. Você falando parece tão fácil, É fácil, gente. Então tá bom. E vamos. Esse filme também é um filme longo, né? Ele é interessante, longo. E a gente de repente pode fazer para acompanhar o filme, não é? Pra dar uma fome na hora do filme, né? Já deixa ali do lado. Obrigada, Ayla, mais uma vez. Muito obrigada. E até a próxima semana. Até. Bom, essa foi mais uma receita da Viva Cozinha. Lembrando que você não precisa anotar nada, porque a receita está publicada no blog do Temperos, então tá tudo lá para você seguir. Siga a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, no Spotify, siga as redes sociais. E se você fizer a receita, manda uma foto pra gente, que daí a gente coloca no nosso Instagram e no Instagram da Viva Cozinha. Até a próxima semana.